Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Laboratório Social e da equipe Síntese, então eu dou as boas-vindas a todos e todas que vieram aqui nesse espaço virtual hoje à tarde acompanhar conosco mais essa aula aberta. Bom, nesses tempos de quarentena e de reclusão, o Laboratório Social e a Síntese Eventos promove algumas atividades nesse período de quarentena, para assim mantermos o diálogo e a comunicação entre a produção científica, acadêmica mais recente, digamos assim, de jovens pesquisadores. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o Laboratório Social, que é uma iniciativa da Síntese Eventos, que trabalha há mais de 10 anos com a organização e promoção de eventos acadêmicos. Então, tem um know-how incrível para promover, né, todo o conhecimento acadêmico que é produzido no Brasil na área de ciências humanas há mais de 10 anos. Bom, então, a nossa linha, o nosso objetivo principal é nós agora, no Laboratório Social, promover e divulgar este conhecimento científico, tomando por conta o tempo em que vivemos hoje, que é um tempo em que parece que a produção científica se distancia um pouco da sociedade. Então, nós, a partir dessa iniciativa, nós procuramos tornar essa produção mais acessível ao público em geral e, assim, evidenciar a relevância dessa produção. O nosso diretor, que é o Camilo Flammarion, né, ele sempre nos diz que o Brasil assim, é um grande produtor de conhecimento e de pesquisa acadêmica, e que nós temos, então, um grande arsenal, digamos assim, de conhecimento, que fica muito restrito aos seus campos de produção, aos institutos e às universidades. Então, nós, né, tomamos aqui um pouco como missão tornar essa produção acessível e, assim, também trazer para mais próximo da comunidade em geral as pesquisas dos jovens doutores, dos jovens mestres, também dos pós-doutores, né? Para termos aqui mais um canal de divulgação num tempo em que a ciência é tão questionada, não é mesmo? Bom, e então eu convido a todos e a todas para que entrem no site do Laboratório Social, né, vejam como é que nós organizamos um pouco essa nossa distribuição de temas. Nós não fizemos uma formatação temática, né, por área temática, mas por vetores, porque nós entendemos que os vetores eles dialogam muito entre eles e assim nós temos uma produção, ou podemos ter uma produção, esse é um intuito nosso, que seja multidisciplinar, né? que os vários pesquisadores que aqui cheguem possam discutir e chamar outros colaboradores, né, numa atividade mais interdisciplinar e multidisciplinar. Então, vocês verão lá quando entrarem no nosso site que nós temos essa divisão por vetores, então são 7 vetores: arte e cultura, economia, educação, poder, sociedade, tecnologia e urbano. E a nossa aula de hoje, ela dialoga com 2 vetores, o vetor sociedade e o vetor urbano. Então, eu aproveito aqui para já fazer uma introdução, ou melhor, uma apresentação do nosso professor de hoje. O nosso professor é o Henrique Spadiari, eu não sei se falei corretamente o sobrenome do Henrico. Ele falará conosco hoje sobre cidades futebolísticas, territorialidades e circulação de jovens futebolistas em São Paulo. Então, o Henrico, ele é doutor e mestre em antropologia social pela USP. Ele tem uma boa atuação na área de produção
de pesquisa em estudos lúdicos, esportivos, digamos assim. Então, vejam, ele é pesquisador do Ludens, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas da USP. É autor do livro Família Joga Bola, pela Intermeios, e organizou algumas coletâneas. E eu vou citar aqui 3. Lazer de perto e de dentro, práticas, conflitos e espaços, entre jogos e copas, reflexões de uma década esportiva. E ele é um dos editores do site Ludopédico. O título do site é muito original e levanta muito assim, a nossa curiosidade, Henrico. Então, eu dou as boas-vindas a você, passo a palavra. Nós então organizamos essa nossa aula em 45 minutos, estendidos para 5, e depois nós vamos abrir e as pessoas poderão fazer, aqui os participantes podem fazer as suas inscrições para as perguntas através do chat. E então, finalizada a apresentação do Henrico, nós vamos então, pela ordem de inscrição via chat, nós vamos abrir o microfone. Tá certo, pessoal? A nossa equipe aqui vai manter desligado, de todos nós, para que o Henrico possa fazer uma apresentação tranquila, os nossos áudios e também, eu acho que também a câmera, né, Felipe? Também vai estar desligado. Tá certo, pessoal? Mas depois, quando terminar, quando passamos a palavra, os microfones e os vídeos também serão abertos, tá certo? Então, de novo, muito obrigada, Henrico, e vamos lá. Boa tarde, Lucy. Boa tarde a todos e todas. Queria primeiro agradecer a equipe do Laboratório Social, agradecer a Nayara, a Lucy, o Camilo, a Ana e o Felipe, que está dando todo o apoio. E já antecipar que a proposta é trabalhar um pouco, até como a Lucy já introduziu, a questão da cidade, a questão do urbano, mas numa interface com o esporte. Então, toda a fala aqui vai ser pensando essa interface. Então, urbano, esporte, ou a cidade, o esporte. E quando a gente fala de cidade, pode ser diferentes tipos, modelos de cidade. E é o que eu vou colocar em questão aqui, problematizar qual que é essa ideia de cidade, uma cidade que a gente temos uma concepção e classificações diferentes sobre elas, então, médias, pequenas, grandes, metrópole, diferentes formas de a gente nominar, mas que esses modelos de cidade podem ser repensados frente aos modos como citadinos, os transeuntes, como quem ocupa a cidade, quais são os modos que as pessoas se apropriam e fazem cidade também, transformam cidade. E mais especificamente aqui, eu quero falar sobre o modo como um conjunto de atores, especificamente, eles acabam desvelando para a gente um tipo de fazer cidade. Um tipo de fazer cidade que é orientado por práticas, por saberes, que se volta para a lógica de se deslocar, de se movimentar, né, com vários percursos itinerários, por diferentes espaços, por diferentes lugares. Então, eu vou problematizar a ideia de cidade a partir, né, da interface com o esporte e, especificamente, de um grupo de atores que se apropria da cidade de um modo que, no caso, são os que eu chamo de jovens futebolistas, a molecada, que as crianças e jovens que estabelecem rotinas, trajetórias dedicadas à prática do futebol e a partir da prática do futebol, eles acabam também fazendo um uso específico da cidade, né? E para fazer essa discussão, eu tenho como base as pesquisas de mestrado, doutorado, que nas duas, embora sejam duas pesquisas diferentes, eu trabalhei com futebol, eu trabalhei com crianças e jovens, só que no mestrado eu pesquisei ensino-aprendizado de futebol, então eu estava preocupado mais sobre, a partir da concepção de ensino-aprendizagem, como aprender algo que não dá para ensinar, que a ideia que se fala muito, né, que eu escutava muito, é que não tem como ensinar a jogar, né? Então, como você pode ter escolinhas, projetos de diferentes tipos que são voltados para
o ensinar algo que não pode ser ensinado. E nessa pesquisa eu comecei a perceber que eu deveria olhar também não só para o ensino, mas também para o que a molecada estava interessada, que era o processo de formação, né? Que era a ideia de profissionalização, de se tornar jogador de futebol. E aí no doutorado eu olhei só para a produção de jogadores. E para olhar a produção de jogadores, então eu olhei diferentes espaços, interações, relações que eram criadas, que eram voltadas para um projeto familiar de virar jogador de futebol, um projeto familiar que era centrado nesses garotos, nesses jovens futebolistas, em que esse projeto familiar que passava por diferentes domínios da casa, esfera pública, né, da rua, por comícios políticos, por campos de várzea, por clubes profissionais, clubes amadores, bem, por diferentes espaços da cidade, esses projetos familiares acabavam levando a construção de redes de relações tão fortes que era cada vez mais difícil falar o que era família, o que não era família, e essa ideia de família se expandia pela cidade, né? Tanto que aí o título que eu dei à tese foi de Família Joga Bola, né? Uma ideia de família que não se prende a laços de consanguinidade, de substância, mas se prende mais pela ideia de relacionalidade, né? Relações que são sendo feitas e vão construindo uma família esportiva, uma grande família que inclui treinadores, dirigentes, agentes, empresários, olheiros e tantos outros atores que percorrem esse sistema futebolístico, que não é só amador, é profissional, bem, ele é muito amplo. Mas, para falar sobre essa cidade, desses garotos, desses meninos, é fundamental pensar qual a ideia de esporte que nós relacionamos sempre à ideia de cidade, né? Porque a relação entre cidade e esporte é uma relação que se dá de forma às vezes conflituosa, às vezes harmônica, é uma relação que está na nossa cara o tempo inteiro, é uma relação que se dá no nível espetacularizado, como a gente pode ver nos jogos, nos estádios, nas circulações de torcedores, mas é uma relação também que se dá de uma maneira um pouco mais invisível, uma visibilidade que, para quem participa, né, quem está dentro desses circuitos, na verdade, ela acaba ganhando, sim, uma espetacularidade, né? Então, para a gente, acaba nos tornando algo espetacular no sentido de algo promovido, divulgado, que gera uma grande mobilização, mas para quem está envolvido, sim, diretamente. Para eles, de certa forma, ganha uma noção de espetacularizado, né, essa prática. Então, para a gente pensar como é que esses jovens, essas crianças, eles acabam fazendo que eu chamei, depois a gente vai terminar com esse ponto, né, uma cidade futebolística, é legal e sem nenhuma pretensão historiográfica, mas é legal fazer uma retomada sobre como a ideia de cidade-esporte ela foi sendo construída. Aí eu vou partir, né, o meu exemplo é São Paulo. Porém, eu acho que esse modelo aplicado em São Paulo, tem semelhanças com o Rio de Janeiro, de BH, de Porto Alegre, de outras grandes cidades, médias cidades, ele pode ser ampliado. Então, eu vou partir de São Paulo, mas, novamente, sem qualquer pretensão historiográfica, é pensar como os esportes eles interferem, eles influenciam a dinâmica urbana. E eles influenciam a dinâmica urbana desde sempre, né? Sempre no sentido, desde que passamos por um grande processo de urbanização. E São Paulo permite ver isso. Então, quando a gente olha para São Paulo, e aí já entrando numa questão mais historiográfica, aí eu já até aponto o primeiro slide, por favor. A São Paulo, da passagem do século XIX, do século XX, essa São Paulo que podemos usar até um vocabulário esportivo, né, que se espetaculariza, essa cidade que passa por um grande processo de crescimento urbano, uma grande explosão demográfica, né? Ela quadruplica a sua população, e aí você tem essa grande explosão que se dá por diferentes vias, mas que tem alguns pontos principais, algumas dinâmicas que acabam levando esse grande crescimento. Está relacionado, por exemplo, à cafeicultura de São Paulo desde o século XIX, a relação entre ferrovia e cafeicultura, o estabelecimento de uma grande relação com empresas e investimentos estrangeiros, principalmente ingleses, né? E que leva, inclusive, o que vai levar a assim, início da prática de várias modalidades esportivas no Brasil, né? Essas várias modalidades esportivas, elas acabam chegando em diferentes temporalidades. Então, a gente pode falar desde o final do século XIX sobre várias práticas que vão chegando e elas vão
chegando a partir de uma ideia de modernidade muito forte que estava relacionada a São Paulo, que estava aberta a essas inovações, São Paulo que estava sob um discurso forte de modernização, de se tornar moderna, né? E esse discurso vai levando a uma grande mobilização, ao surgimento de grandes movimentos de massa, e isso pode ser observado também nos esportes, né? E é normal, é comum a gente falar mais sobre futebol. O futebol tem, de certa forma, uma hegemonia dentro do espectro esportivo no Brasil. Porém, é interessante perceber nessa relação entre esporte e cidade como diferentes práticas foram sendo incorporadas, foram sendo tomadas pelos paulistanos e foram se transformando em hábitos urbanos, né? E essas diferentes práticas, elas conviveram durante esse processo de metropolização de São Paulo, e por questões, diferentes fatos, eventos históricos vão levando, de certa forma, a consolidar essa hegemonia do futebol. Porém, a gente pode falar de práticas como ciclismo, remo, né? As famosas fotos da prática de remo ainda no Tietê Limpo, no Rio Tietê, os raids aéreos, né? Então havia disputas, né, de aviação que incluía até disputas sul-americanas. Então eram várias práticas esportivas que, de certa forma, estavam competindo pela cidade, não só pela atenção dos seus interessados, os praticantes, né, competindo por uma certa popularidade, mas elas estavam competindo por uma visibilidade e pelos espaços da cidade, né? E quem quiser saber um pouco mais, eu indico até 2 livros, até coloquei aqui as imagens: O Orfeu Estático na Metrópole, do historiador Nicolau Savchenko, e A Bola Rolou, do também historiador Isson Gambetta, que eles vão colocar esse impulso modernizador, né, e por vezes até civilizacional, de trazer as práticas esportivas, modos de uso do corpo, né, no ambiente urbano, em relação às diferentes práticas, de como, de certa forma, o futebol foi tirando espaço na cidade de outras modalidades. Então, um exemplo muito forte, aí peço para o próximo slide, por favor, dentre vários exemplos que a gente pode citar, o velódromo, o antigo velódromo, que ficava na Rua Consolação, que era uma área da família Prado, depois foi disponível para a construção de um velódromo no final do século XIX. Esse velódromo, já no início do século XX, ele é apropriado para organizar a organização dos primeiros campeonatos de futebol. Então, na verdade, quando a gente está falando sobre essas diferentes modalidades esportivas, muitas de origem inglesa, francesa, né, chegando pela influência desses países no Brasil e pela vamos dizer, entrada, né, inserção dessas modalidades nos colégios, nas escolas, a gente está falando sobre diferentes práticas que, na verdade, estão colocando em disputa a cidade e, e seus praticantes, seus interessados, seus espectadores, né? Então, pensar futebol e cidade é pensar também essas práticas que, ao mesmo tempo que futebol, estavam transformando essa cidade que crescia, que se fazia, né? Uma São Paulo que ainda estava se fazendo, né? Então, mais do que pensar grandes planejamentos urbanísticos, atuação de órgãos, entidades privadas ou públicas, grandes nomes, né, como a gente pode citar Ramos de Azevedo, arquitetos, urbanistas famosos, mas é interessante ver também a agência de outros atores, outras formas de se fazer cidade, em que, no caso, o esporte permite ver isso. Então, se a gente olhar, por exemplo, né, que nem vai apontar o Shevchenko no Orfeu Estático, de que você pode falar de diferentes novas práticas ditas modernas que vão fazendo a cidade, vão criando hábitos urbanos, novas formas de sociabilidade, de sensibilidade, né, apuros estéticos. Então, a cidade vai se transformando, inclusive as práticas e o modo como as pessoas vão se apropriando da cidade também se transforma, né? O futebol é só um modo de olhar para isso. Eu poderia olhar para outras práticas, outras modalidades esportivas, né? E o futebol, ele vai ganhando cada vez mais importância, ele vai ganhando uma certa centralidade, tanto funcional, prática, quanto simbólica, ao longo do século XX em São Paulo, e ele vai dominando espaços públicos, por certo, então ele vai invadindo espaços como praças, parques, ruas e tantos outros, mas esse futebol ele também vai se institucionalizando.
E, novamente, sem nenhuma pretensão historiográfica, é apontar que o futebol ele vai se institucionalizando não só por clubes, não só pelos jogadores vinculados a esses clubes, por contratos, passando do amadorismo para o profissionalismo, mas esse futebol vai se institucionalizando na vida cotidiana de São Paulo e, novamente, pode ser observado em outras cidades isso, através, por exemplo, de questões mais subjetivas ou questões que podem não parecer tão importantes, mas, por exemplo, a partir de uma ideia de um calendário futebolístico que começa a se formar em São Paulo nesse século XX e, posteriormente, a construção, por exemplo, de estádio. Eu coloquei aqui já no próximo slide algumas imagens só para reforçar como São Paulo foi sendo ocupada, foi sendo feita, foi sendo transformada também por esses espaços que têm como qualidade, predicado, vamos dizer assim, serem esportivos. Então você tem o estádio do Palestra Itália, já construído nas primeiras 2 décadas do século XX, você já tem o estádio da Rua Javari, construído já na década de 20 também, você já tem o Canindé construindo um pouco depois o Morumbi já na década de 50, bem, São Paulo vai sendo ocupada por estádios de futebol. Estádios de futebol que vão tornando essa cidade, de certa forma, um meio institucionalizado para a consolidação da prática. Então, a relação entre futebol e cidade aqui, ela agora está formalizada, ela está mais pública, ela está mais visível. Né? Então, a necessidade de construção de estádios, muitas vezes com dinheiro público, né, algo que acontece até hoje, leva a formação de novos horizontes, né, na vida cotidiana. Esses estádios passam a fazer parte do cenário urbano. E talvez, dentre todos estes, seja legal dar uma ênfase no próximo slide ao estádio que talvez, né, que mobilize mais simbolicamente a cidade, não tanto por jogos nele, mas pela força que ele tem em termos culturais, até em relação a outras modalidades, que é o Pacaembu, né? E o Pacaembu, que tem toda uma carga política, né, forte relacionada, por exemplo, ao modo como o Pacaembu foi apropriado para fins políticos, inclusive durante o Estado Novo, se tornou uma grande praça até de atos cívicos. Esse Pacaembu ele vai ganhando um papel central dentro da cidade, não só pela centralidade espacial que ele tem, mas por diferentes eventos que estão relacionados ao Pacaembu ou pelos outros equipamentos que vão sendo somados a ele, e que continua no movimento que continua até hoje, né? No movimento de né, de criação de relação entre futebol e política, duas dimensões que não podem ser dissociadas, nunca podem ser dissociadas, e que a gente vê hoje, por exemplo, no caso que estamos vivendo da pandemia, da Covid, em que quando a gente fala vamos construir um hospital de campanha, um dos primeiros espaços que vem à mente foi o Pacaembu, né, de pensar, bem, temos um espaço público, um espaço amplo, mas é um espaço que é utilizado não somente por seus fins, por ter uma infraestrutura que permita isso, né? Você tem toda uma carga simbólica ali em relação ao Pacaembu que permite, que leva, que incentiva, estimula esse uso para outros fins que não é o jogo de futebol. Porém, esses são os espaços institucionalizados. Então, esses espaços institucionalizados fazem parte da cidade. Compõem hoje um imaginário urbano, mas também interferem no dia a dia, no cotidiano, de diferentes modos, seja pela circulação de torcedores, né, de acordo com os jogos, ou mesmo quando não tem jogos, que eles também se apropriam desses espaços em outros momentos para além dos dias de jogos. Então, esses espaços eles acabam tendo uma grande visibilidade, eles acabam alterando a dinâmica urbana, né, fazendo, inclusive, com que a gente siga determinados trajetos ou faça usos da cidade diferentes porque eles estão ali, né? Então, não tem como falar sobre a vida urbana de São Paulo sem falar sobre esses espaços institucionalizados. Porém, paralelos a eles, com a mesma importância, porém não tendo a mesma visibilidade, a gente pode citar também aqueles espaços, vamos dizer, informais ou não institucionais, que no caso de São Paulo, eu vou dar destaque para esses, que eu poderia falar sobre outros. Então, se a gente for pegar modalidades como skate, parkour, for pegar inclusive rugby hoje, futebol americano, várias modalidades são praticadas nos espaços das cidades, de uma cidade como São Paulo. Não tem como não dar destaque, de certa forma, e novamente ainda um destaque histórico, para a questão dos campos de várzea, né? A prática do futebol varziano vai ganhar também uma importância na cidade, mas uma importância novamente paralela
né, ainda não institucionalizada, em que, de certa forma, a história desse futebol varziano vai se desenvolver concomitante a esse dito futebol oficial, esse futebol dos estádios, né? Então você tem, pela várzea, pelo futebol de várzea, uma outra também existem outras formas de ocupação da cidade, em que essa cidade vai sendo ocupada por campos e num processo que até hoje e algumas pesquisas têm, né, colocado como tema uma análise, né, uma questão histórica em relação ao futebol de várzea, que não é o caso aqui, mas pensando como São Paulo pode ser explicada pelo aparecimento e pelo desaparecimento desses campos de futebol, né, de como as áreas centrais abrigavam vários desses campos, né, as áreas que a gente chama de centro expandido, entre as marginais, Tietê e Pinheiros, e como esses campos eles acabaram vivendo um processo de periferização. Esses campos foram, de certa forma, não indo para as periferias, mas porque eles começaram a surgir nas periferias, mas é que eles foram deixando de existir nos espaços valorizados, como das áreas do centro expandido. Então, esse processo de periferização não é um movimento, né? Na verdade, vemos mais uma relação de como certas áreas, elas já não... Os campos não eram um tipo de atividade ou um tipo de espaço que interessavam ali, e essas áreas passam a ser ocupadas para diferentes fins, né? Seja porque um grande movimento, um grande marcador que a gente chama tipo a especulação imobiliária, né, que é acionada para explicar como a valorização das áreas vai levando à expulsão, a desativar esses campos, mas na verdade é um processo muito mais complexo que isso. Então a gente reduz a ideia de especulação imobiliária e periferização, mas se dá por questões de ocupações para moradia, por construção de conjuntos habitacionais, por disputas de área de antigas fazendas que ficavam no que se chamava de subúrbios e virou nas periferias. Bem, a várzea ela foi se expandindo para fora das áreas centrais, e essa expansão ao longo do século XX, ela nunca não se dá de forma, eram vários campos, deixaram de ter campos, os campos estão sumindo. Não, os campos, é muito difícil ter um levantamento preciso de quantos campos, mas o que se sabe existiram muitos campos em São Paulo, sim, e esses campos foram desaparecendo, mas não é assim, desapareceu a partir daqui, ou do momento X, momento Y, não. Esses campos foram passando, eles fazem parte dessa história urbana, de como a cidade foi se transformando. Esses campos, eles em diálogo com a cidade, no momento eles apareciam, no momento desapareciam, apareciam de novo, e não, novamente, não se dá somente por uma questão imobiliária, mas por atuações políticas, por atuações de associações civis, de lideranças locais, nos bairros mais periféricos, participação forte de líderes, de vereadores e outros políticos, deputados estaduais, algo que continua forte até hoje na várzea. Bem, são um conjunto muito diversificado de atores que acabam interferindo na ocupação da cidade por campos de futebol. E aí, no próximo slide, esses campos, eles acabam, de certa forma, passando por também, nesse diálogo com a cidade, esses campos eles precisam criar estratégias, expor táticas para tentar uma certa permanência, para poder continuar frente a um crescimento da cidade, um crescimento que podemos usar como exemplo a década de 50, né, a partir da década de 40, 50, com a retificação das marginais, Tietê e Pinheiros, né, então os rios são retificados, você tem a construção das marginais, e nesse momento podemos falar que você tem agora sim um grande movimento de expulsão dos campos, mas de que pensar de que algumas áreas não são mais interessantes para que você tenha campos. E a retificação das marginais são um ótimo exemplo disso, porque as marginais, principalmente Tietê, era repleta de campos. Por exemplo, a foto que eu coloquei aqui à esquerda do slide é uma foto, por exemplo, de um campo que existia até a década de 60, 70, que era um campo onde está hoje o Shopping Eldorado, na Marginal Pinheiros, né? Então, alguns campos persistiram até após a retificação das marginais. Como, na foto ao lado direito aqui, são dois campos ali na Zona Norte, mas na altura do Tatuapé, o Tatuapé de um lado da Marginal, o bairro Tatuapé, e a Zona Norte do outro lado da Marginal, são dois campos
que ainda permanecem, embora hoje eles não sejam mais de terrão, que nem está aqui, eles sejam já campos com gramado sintético. São dois campos que mostram bem esse diálogo do futebol com a cidade, porque são campos que não foram desativados, eles permaneceram, porém eles permaneceram num diálogo, de certa forma, não muito harmônico com a Marginal, porque a Marginal, no momento das obras, ela teve que abrir. Então a gente tem a pista expressa da Marginal, a pista local, então a Marginal abre espaço para os campos permanecem, outros equipamentos também estão ali. Então, esse diálogo, por vezes conflituoso, por vezes um pouco mais harmônico, ele se prolonga, né? Se estende ao longo do século XX, e que esse diálogo de campos ao longo do século XX, o diálogo dos campos com a cidade, eles apontam para um certo progresso capitalista de uso da cidade, certos lugares que antes eram consagrados para a prática de futebol. Porém, esses lugares, eles, de certa forma, vão se adaptando. Eles vão se adaptando de acordo a partir dessas diferentes formas de atuação de um grupo complexo e diversificado de atores. Então, no próximo slide, trouxe alguns exemplos de como os campos vão se adaptando, de como os campos e os clubes eles vão se incorporando às novas dinâmicas da cidade. Então, eu trouxe um exemplo aqui só de um clube, por exemplo, é o Santa Cruz. Esse clube já não existe mais, era um clube varziano de São Paulo, da zona leste de São Paulo, mais especificamente de Guaianazes. E o Santa Cruz, ele tinha, por exemplo, ele recebeu o apelido de Galo da Central. Galo da Central, em relação ao Santa Cruz, que diz respeito a essa ideia de glória e orgulho do bairro, pelo fato de que o Santa Cruz foi um dos times que nessa passagem, a partir dos anos 50 e 60, novamente, estamos falando de uma São Paulo em transformação, que eu trouxe o exemplo das Marginais, essa cidade foi se transformando. Nessa cidade se transformando, os clubes foram se adaptando e clubes com campos e sem campos, porque é uma questão de status, ter campo ou não no futebol amador, eles passam a adotar estratégias para continuar jogando. E o Santa Cruz é um desses clubes de Guaianazes que, por ter até muito aporte financeiro, um patrocínio até do antigo presidente do Corinthians, Vicente Mateus, esse clube ele começa a circular pela cidade e começa a ir jogar em vários outros lugares. O Santa Cruz começa a utilizar de uma estratégia que vários clubes de várzea têm que fazer para sobreviver frente à escassez de campos, a dificuldade de se manter campos em São Paulo, né, nessa disputa por espaço. E o Santa Cruz começa a circular, começa a jogar, ir para jogar no campo de outro time, jogar no campo do outro clube, ir para o outro lado da cidade jogar. E nesse processo, um clube da Zona Leste, né, como Santa Cruz, ele vai, na leitura do pessoal de Guaianazes, a ideia de que ele vai seguindo a linha do trem, ou seja, ele vai seguindo a linha do trem da antiga central do Brasil, que sai da Zona Leste, o trem, a linha férrea que chegava na Zona Leste e vinha para o centro de São Paulo. O Santa Cruz vai expressar, de certa forma, simbolicamente, a linha férrea, no sentido de que ele é o galo da central, é o galo que superou a central, é o galo que superou a linha férrea, ele invadiu São Paulo, ele conseguiu sair de um bairro e invadir o resto da cidade. E é um clube que acaba se tornando famoso em outros lugares de São Paulo. Então, a fama de um clube, no caso, não se dá somente por ter campo ou ter títulos, mas se dá, inclusive, pelo modo como ele consegue circular. E circular pela cidade é fundamental. A várzea vai sobreviver ao longo do século XX, até hoje, pela circulação. Conforme os campos eles foram sendo desativados, a dificuldade de jogar leva a que você não possa mais jogar aqui, eu vou jogar em outro lugar. Eu preciso buscar um lugar para atuar, né? E esses lugares eles vão se tornando cada vez mais fechados, mais adaptados. Os espaços estão diminuindo. E no próximo slide traz alguns exemplos de como esses espaços acabam levando a formas cada vez mais criativas desses varzianos, as pessoas ligadas ao futebol de várzea, a pensarem e dialogarem com a cidade. Então, no próximo slide, tem alguns exemplos de como isso está em relação à cidade. Então, por exemplo, eu trouxe duas fotos de Guaianazes também, uma de Ferraz e Vasconcelos, aqui à esquerda uma foto já na divisa entre Guaianazes e Ferraz, então entre Ferraz e outro bairro outro município, que é Ferraz de Vasconcelos. Essa era um campo de futebol. O da direita também era um campo de futebol que foi desativado nos anos 90, que era o campo do 1º de Maio, um clube também famoso,
o campo foi desativado para um mutirão organizado na época ainda do governo de Erundina, no começo dos anos 90 em São Paulo. Então eram áreas que tinham com futebol. E o curioso é que essas áreas ainda são acionadas, são lembradas pelos campos. Então era muito comum falar, onde a gente se encontra, onde vai ser o ponto de encontro do time, do clube, das pessoas. Vai ser no campo do 1º de Maio. Isso permanece até hoje, mesmo não tendo mais o campo do 1º de Maio. Então a várzea ela sobrevive não só na sua prática, mas também na memória. Mas isso se constrói no diálogo com a cidade. A cidade se transforma, mas a várzea permanece lá, mesmo não estando lá fisicamente. No próximo slide, esse traz um exemplo, por exemplo, de um campo já recentemente desativado. Então, era um campo que existia até hoje, que era um campo do Titanos, também na Zona Leste, e esse campo foi desativado para a construção de um empreendimento residencial. Então, é um processo que não tem uma temporalidade específica, é uma temporalidade contínua. Os campos vêm e vão, eles sobrevivem e desaparecem. Essa é a história da transformação urbana em São Paulo. Como se pode pensar no esporte, pode pensar em outras dimensões. Né? No próximo slide, temos exemplos de campos que continuam, com diferentes formas ainda de ocupação. Né? Alguns com sedes, outros não, alguns campos mais improvisados, mas são campos que continuam. E esses improvisos ficam mais óbvios ainda, mais claros, no próximo slide também, que mostram como esses campos acabam tendo que pegar espaços cada vez mais diminutos, cada vez mais reduzidos, para tentar ainda se colocar frente às diferentes formas de ocupar a cidade. Né? Então, aqui são exemplos de campos que ainda sobrevivem em espaços que, na verdade, se tornaram grandes áreas de moradia. Um exemplo disso, por exemplo, são os equipamentos educacionais de São Paulo, chamados CELS, os Centros Educacionais Unificados. Muitos deles, os 46 que existem em São Paulo, muitos deles foram construídos em antigos campos de futebol. Então, por exemplo, os campos de futebol conseguem sobreviver a depender do diálogo que é estabelecido com a cidade. No caso, com um grande equipamento educacional, que é importante, traz a dimensão da educação para os bairros, para as localidades, o campo não sobrevive. Né? Então, dá para se pensar como as diferentes estratégias de permanência no diálogo entre futebol e cidade. No próximo slide, essas estratégias ficam mais visíveis, por exemplo, quando a gente olha para as formas improvisadas de permanência. Então, os campos vão perdendo espaços, eles vão se adaptando, eles vão continuando, né? Eles vão permanecendo independente do tamanho, do formato que eles têm. Né? Essas imagens são de um site, inclusive também tem uma página no Facebook, Estrelas da Várzea, que é sensacional, que mostra de uma vista aérea esses diferentes campos e o formato deles, né? Que não respeitam limites, né? Não são institucionalizados, eles são informais, eles servem para serem ocupados, independente do tamanho que eles tenham. O próximo slide também já pode até colocar, trazem diferentes formatos, retangulares, meio tortos. Então você tem áreas que são, né, laterais maiores, laterais menores, pouco importa a permanência, importa que sobreviva, o campo sobreviva de alguma forma ali. Podemos para o próximo também. E essa permanência na cidade, ela acaba se relacionando com a ocupação. O campo, para estar ali, alguém precisa ocupar, jogar. Então, por isso que a várzea continua. Né? A várzea, ela se alimenta, vamos dizer assim, inclusive do discurso de que ela acabou. Não, ela tem que, é uma luta política, não, é uma ideia de que eu tenho que permanecer, tenho que ocupar, eu tenho que jogar. Isso se dá através de campeonatos, de festivais, como, por exemplo, um campeonato mais local, que é a Copa do Boi, em que o prêmio era uma parte, né, de um boi, ou um campeonato um pouco maior, que até ganhou áreas mais profissionais, que foi a Copa Kaiser, que inclusive a Copa Kaiser, que já acabou recentemente, né, faz uns 5 anos, 2014. Em 2012, por exemplo, a Copa Kaiser teve álbum de figurinha, em que os jogadores varzianos, trabalhadores urbanos, eles se viram em figurinhas, como se fossem, por exemplo, álbuns de Copa, né, que a gente vê no futebol profissional. Né? Então, a importância da várzea, no caso, é ocupar, jogar, é você estar ali. Isso é uma posição política. No próximo slide. Essa ocupação, então, ela é uma posição política que depende também de uma interferência, vamos dizer assim, de um diálogo estabelecido também com o mercado.
Então, você tem patrocínio de vereadores, de políticos de forma geral, você tem patrocínio de marcas de bebidas, você tem patrocínio de comércios locais, numa grande, vamos dizer assim, um grande movimento que busca sempre a permanência. E essa permanência não pode se dar somente pela ação desses atores. Então, eles vão buscando formas de se relacionar. E essas formas de relacionar levam o que a gente chama hoje, né, a certas categorias de acusação em relação a uma possível espetacularização da várzea. E aí, no próximo slide, eu trago um exemplo disso, que é, por exemplo, a várzea hoje, os clubes varzianos terem fardamentos, né, que são os uniformes, feitos muito próximos, de uma qualidade muito próxima ao profissional. Inclusive, pode-se falar que alguns clubes varzianos têm uniformes melhores, de uma qualidade melhor do que alguns clubes menores, né, clubes pequenos, do interior de São Paulo. Né, porque hoje você tem uma grande mobilização, novamente, uma ação política que você precisa dialogar em diferentes frentes para você poder permanecer. A cidade não está em disputa só ali naquele espaço, a cidade está em disputa num jogo de controvérsias. Né? A várzea se torna uma questão política. E aí, no próximo slide, um exemplo disso é um campo aqui que eu fotografei 4 momentos diferentes, que era um terrão em Guanazes, que esse terrão ele vai por interferência política de um vereador e depois de uma emenda feita na prefeitura, de um projeto, que vai levar a que vários campos de terra eles ganhem gramado sintético. Né? O gramado sintético na verdade, a várzea tentando dialogar com aquele mesmo discurso de modernidade do começo do século XX. Nós somos modernos, nós somos diferentes, nós temos nosso espaço na cidade. Né? A cidade também é nossa, né? E precisamos de espaços para jogar. Né? É um grande, longo discurso de modernidade que vai embasar toda a transformação urbana em São Paulo e que podemos olhar a partir de uma perspectiva até que eu estou propondo aqui através do esporte, mas podemos olhar a partir de diferentes áreas. E no próximo slide, essa ocupação da cidade, na lógica varziana, ela acaba sendo reproduzida, e aí já entrando no tema da minha tese de doutorado, especificamente, que é como toda essa lógica de estádios, lógica urbana de ocupação, né, a partir de estádios institucionalizados, campos de várzea, bares próximos aos campos, sedes de clubes amadores, bem, diferentes espaços esportivos relacionados à prática do futebol, eles são tomados, eles são apropriados pelos jovens futebolistas, pelas crianças e jovens que fazem da cidade um grande palco de circulação. Por quê? Para você ser jogador em São Paulo, em outras cidades, mas para você ser jogador, não basta somente você jogar. Você tem que também entrar dentro desse jogo, que mobiliza diferentes forças, novamente, políticas, familiares, mercadológicas, bem, locais ou não. Essas diferentes forças, elas acabam mobilizando uma forma de se ocupar a cidade, se apropriar dela, que esse contexto varziano de produção de jogadores, ele acaba articulando, então, novamente, cidade, família, juventude, política, bem, um quadro extenso de questões e negociações, e que todo esse quadro é interligado pelas práticas futebolísticas. E o modo como essa garotada, essa molecada, circula pela cidade, o modo como eles jogam bola em diferentes espaços, o modo como eles ocupam o cotidiano paulistano, eles atravessam contextos diferentes na cidade, eles acabam crescendo ambientes futebolísticos, né? Eles acabam compondo um denso e dinâmico universo relacional em que você aprende a jogar jogando. Você precisa jogar o máximo possível. E essa relação intensa com a prática não pode se dar somente a nível local no campo, não, ela tem que se estender para toda a cidade. Então, esses jovens futebolistas, eles aprendem na prática, eles aprendem partilhando saberes, valores, diversas situações de aprendizado que passam por ruas, quadras de futsal, campos de várzea, casas, escolas, bem, eles reinventam o cotidiano desses espaços. Então, eles pegam espaços institucionais, espaços informais que já estavam ali, desse longo diálogo entre cidade e esporte, que já vem desde o início do século XX, e esses jovens, eles pegam, se apropriam desses lugares, redefinem os limites desses lugares, eles participam de escolhas, momentos de decisão, eles acabam provocando uma grande reflexão
sobre o que é a cidade, né? Porque para eles jogar nada mais é do que você aplicar certos saberes que são aprendidos tanto nas interações cotidianas quanto na vivência contínua de experiências que estão, de certa forma, encravadas nas tramas urbanas da cidade, nessas grandes redes de relações que estão, novamente, interligadas pelas práticas futebolísticas. Então, a importância de circular pela cidade para esses jovens é fundamental. Você precisa circular. Quanto mais você jogar mais implica não só momento de aprendizado, implica você ser visto, você ser observado, você ter visibilidade. Uma visibilidade que para jovens urbanos, somente de bairros periféricos, ganha relevância, torna-se essencial. Então você precisa jogar, você precisa estar disponível, você precisa ser visto por empresários, agentes de olheiros, você precisa construir uma grande rede de relações que, embora possa partir da localidade, do seu bairro, do clube, do espaço onde você joga, mas ela precisa se ampliar por redes por toda a cidade, participando de competições, amistosos, fazendo avaliações em peneiras, avaliações diretas em clubes, né? Então, quem não está inserido nesse grande circuito, por exemplo, dos jovens futebolistas, não consegue ver uma cidade, por exemplo, em que a todo momento tem competições sub-13, sub-11, sub-15, sub-17 que se espalham por toda a cidade. E ocorrem não só sábado e domingo, mas ocorrem ao longo da semana. São carros, motos, ônibus que vão circulando para levar esses garotos para campeonatos, para outros municípios, às vezes, lugares mais distantes. Então, você tem um grande calendário de competições, em São Paulo especificamente, que esse calendário acaba fazendo crianças jovens se movimentarem a todo momento pela cidade. E essa movimentação pela cidade se dá por espaços, novamente, formais e institucionalizados. Às vezes, esses jovens jogam no Pacaembu, jogam em estádios onde você tem futebol profissional e, no final, até eu vou trazer um exemplo disso. Mas esses jovens circulam também, por exemplo, através de testes, fazendo peneiras. Então, eles vão para diferentes lugares para fazer 1, 2, 10, às vezes mais 100 testes, avaliações diretas em clubes, se movimentam, saem da Zona Leste, vão para Cotia, depois da Zona Oeste, um outro município, para fazer testes no São Paulo, ou eles saem da Zona Sul, vão fazer testes no Corinthians, já no outro lado da cidade. Então, você tem uma grande transformação dos usos que são mobilizados por esses garotos, né? E esses garotos, eles vão traçando parcerias, fazendo alianças para poder, por exemplo, poder jogar, porque se deslocar exige investimento, exige dinheiro. Então, para você se deslocar, você precisa investir muito, seja tempo, seja dinheiro, seja trabalho, seja de dos seus familiares. Então, você precisa de parceiros, você precisa de alianças, você precisa saber se você pode ficar em um determinado lugar da cidade, dormir bem. Você precisa de uma grande mobilização, uma grande rede de relações que permita que você se torne jogador. Inclusive para fora de São Paulo, quando você vai jovens que vão para alojamentos de clubes no interior ou para outros estados, em que não só eles estão em movimento, mas as famílias deles acabam indo em movimento. Os empresários, porque se eles vão, como é que se mantém contato? Bem, precisa manter de certa forma contato. E os empresários, por exemplo, agentes empresários, têm várias formas de manter contato. Por exemplo, através de envios de dinheiro, de chuteiras, de equipamentos, bem, você precisa manter o contato. Por quê? Você não consegue estar em circulação junto com esses jovens. Você não consegue ter a mesma movimentação que eles. Eles precisam rodar, eles precisam serem vistos. Deixar aquela condição, de certa forma, de invisibilidade e se colocar como atores fundamentais no processo de ocupação dessa cidade. O interessante nisso é que esse circular, ele acaba demandando muito. Esse circular faz com que você tenha que fazer certas escolhas. Então, numa dinâmica entre escola, trabalho e futebol, de certa forma, escola e trabalho saem perdendo, no caso da trajetória desses garotos. Então, não é incomum você ver garotos que, a partir dos 13, 14 anos, já mesmo não conseguiam mais manter as atividades escolares e optavam pela prática futebolística. Então, de manhã jogavam no clube amador, de tarde iam jogar num clube profissional, já numa categoria de base, e à noite, inclusive, alguns até jogavam para ganhar dinheiro em clubes de futsal, de society, ou até por empresas, nos campeonatos interempresariais. Então, muitos desses garotos, inclusive, já tinham, a partir dos 13, 14 anos, deixado a escola e viviam manhã, tarde e noite circulando pela cidade por diferentes campos e jogando. Novamente, o que importa é jogar. E aí eu trouxe um exemplo só de 2 trajetórias que mostram isso, que está no próximo slide,
de duas trajetórias que trazem modos de entender como é que se dá essa relação intensa com a circulação, né? São gráficos, são diagramas de parentesco utilizados na antropologia, mas é um diagrama adaptado, um modelo que eu adaptei a partir dos modelos clássicos, que mostra qual seria a trajetória de um futebolista, de um jovem futebolista, e no caso aqui desse garoto, que se inicia com 10 anos no Pequeninos, que é um clube lá da Zona Norte, não Pequeninos Jovem, é outro clube. Depois ele vai ao Botafogo, e no Botafogo ele jogava ao mesmo tempo no São Paulo, que é uma linha paralela. E é no São Paulo que conhece um agente de futebol. E sai de São Paulo, ele é dispensado, ele continua jogando no clube amador. E depois ele vai fazer um teste, uma avaliação no Nacional, ele passa, ele vai jogar no Nacional. E isso ainda com 13 anos. Depois do Nacional, novamente dispensado, ele volta para o clube amador. Depois ele volta, ele vai fazer um teste no Palmeiras. E do Palmeiras, por exemplo, tem um momento, tem um hiato, uma parada em que ele tem no caso que eu falei, uma conversão religiosa, em que ele, por causa da igreja, do qual a família fazia parte, ele, influenciado pelo pastor, ele fala, não quero mais jogar, vamos dedicar à igreja. E depois de um tempo ele fala, não, vou voltar a jogar, ele reingressa no Palmeiras. Mas o interessante é pensar que você tem trajetórias que elas não se dão eu estou num clube, estou no outro, estou jogando aqui, não, estou jogando em vários espaços ao mesmo tempo. Onde eu puder jogar, eu vou jogar. A próxima trajetória também fala um pouco disso. No próximo slide. Isso. Em que eu tenho que jogar, eu tenho que circular, eu tenho que estar pela cidade, eu tenho que me movimentar, né? E eu me movimento não por toda a cidade, eu movimento por um circuito específico. Eu estou me movimentando por campos, por espaços esportivos, por esses espaços institucionalizados ou informais. E circular e se movimentar pela cidade envolve você procurar se estabelecer, de certa forma, dentro de uma grande rede de relações que você consiga, a partir dali, ter uma certa autonomia em que você não depende também de outros atores. Você sempre vai depender. Porém, em alguns momentos é interessante você ter essa autonomia. E essa autonomia é garantida pela circulação. E aqui eu só trouxe um exemplo de um dia especificamente, e aí já para encerrar, um dia especificamente, em que eu acompanhei durante alguns anos os clubes amadores da Zona Leste, e um desses clubes que eu acompanhei, principalmente, o Botafogo de Guanás, um dia eu estava acompanhando uma turma do Sub-14, em que eles, no sábado de manhã, eles iam sair de Guanás, por volta das 6h30, 7 da manhã, porque eles tinham uma final no estádio do Pacaembu, na área central. Eles tinham uma final de um torneio, que é o torneio da cidade de São Paulo, um torneio famoso que mobiliza vários jovens, crianças em São Paulo, e eles tinham que se deslocar. E era um ônibus oferecido por um vereador, então vereador do bairro, que ele ofereceu o ônibus porque o transporte é fundamental na várzea, então o principal bem que o elemento que os varzianos querem é transporte. E aí ele ofereceu ônibus, e mais de um ônibus, não só para a equipe, mas para os torcedores, familiares. E saímos de Guaianazes por volta das 7 da manhã em direção ao Pacaembu, num trajeto que demoraria, 1h30, em dias normais. Num sábado de manhã estava trânsito, e esse trajeto acabou demorando um pouco mais, chegamos em cima, né, bem no horário do jogo. Eles quase perderam, inclusive, a final, no sentido de não conseguiram chegar a tempo. Mas chegaram a tempo. O interessante nesse caminho é que eu fui filmando até a interação com a molecada. E no caso dessa molecada, de 13, 14 anos, eu fui acompanhando um garoto, mais especificamente, que eu já conhecia, né, acompanhava algumas famílias de forma mais detida. Uma dessas famílias era liderada, no sentido, a família futebolística, a família esportiva, era liderada pelo pai, que tentou fazer dos 6 filhos que ele teve, tentou fazer dos 6 jogadores. E conseguiu. 2 deles viraram jogadores, outros 2 jogaram só na várzea, porém 2 viraram jogadores profissionais, mas jogando em clubes menores, somente do Norte e Nordeste. E eu estava acompanhando, de certa forma, o último filho, o filho de 13, 14 anos, que ele estava também tentando fazer esse menino virar jogador. E ao acompanhar essa família, dentre outros, eu percebi que a longa experiência que ele tinha dos 6 filhos, circulando por São Paulo, tentando se tornar jogador, me levava a qualquer dúvida sobre onde ir a tal campo, como fazer para chegar em determinado lugar. Eu perguntava para esse pai, o seu Geraldo. E ao perguntar para ele, na época não tinha Waze, não tinha ainda celular com internet, isso por volta de 2010, 2009, 2012,
eu acabei oficializando ele como meu guia. Então, se eu queria chegar no campo, eu perguntava para ele, ótimo, me explicava, o campo de Caieiras é lá, o campo tal é lá. E eu fui percebendo que não só ele sabia tudo sobre os campos em São Paulo, e olha que são centenas de campos em São Paulo, nem temos um levantamento oficial de quantos campos existem em São Paulo, e eu perguntava para ele, e eu acabava percebendo que o filho dele, esse garoto de 13, 14 anos também, ele sabia vários desses campos, ele conhecia. Então, quando o pai não estava, eu perguntava para o filho. E nesse dia, especificamente, quando a gente estava saindo de Guanás, indo para o Pacaembu, para a final dessa Taça da de São Paulo, que esse garoto ele ia jogar, ele era lateral, ele foi acompanhando e filmando até esse garoto, na interação dele com os outros meninos, na interação com um amiguinho mais específico. E, ao longo de todo o trajeto de Guanás, e por favor, Felipe, só coloca o slide do mapa, que era o trajeto de Guanás até o Pacaembu, o Felipe, esse garoto, ele ia mostrando para os amigos, somente para um, e mostrando a cidade, mostrando todos os campos da cidade, onde tinha campo em São Paulo. Então ele saiu de Guanazes, indo, passando pelos bairros da Zona Leste, falando, aqui tem campo, ali tem aquele tal campo, e falava os nomes, sabia histórias sobre aqueles campos, né? Ao chegar nas marginais, chegou na Marginal Tietê, especificamente, ele foi falando, não, meu pai conta que aqui tinha campo, ele sabia onde teve campo na década de 40, 50. Era uma história de São Paulo contada ali por esse garoto só no trajeto de Guanazes para o Pacaembu, né? Então ele foi mostrando uma cidade dele, uma cidade que era feita a partir de campos de futebol. Quando estava próximo ao Pacaembu, assim que a gente estava chegando, uma correria, o amigo dele, né, que estava, a interlocução era mais forte ali, o amigo dele perguntou, pô, legal, não sei o quê, mas você acha que vai dar tempo depois do jogo da gente lá? Eu queria lá conhecer a Paulista, ir lá na Avenida Paulista. Será que é perto? Será que dá tempo de a gente ir lá? Aí esse garoto, né, que era filho do meu GPS, ele vira e fala, bem, não sei, nunca fui. Mas aqui perto tem o campus da Casa Verde. Ou seja, a cidade do Felipe não é cidade turística, a cidade do Felipe não é cidade institucional, a cidade do Felipe não é a cidade da Avenida Paulista. A cidade Felipe, desse garoto não é a cidade, também chama Felipe, não é a cidade que se assemelha à nossa, ou um dos meus trajetos na minha circulação. A cidade desse garoto é a cidade dos campos de futebol. É a cidade do que ele consegue, do que ele vive de manhã, de tarde, de noite. É a cidade da rotina. É a cidade que ele consegue conhecer. É a cidade que ele consegue fazer. Essa cidade desse garoto, no caso do Felipe, é uma cidade relacional. É uma cidade que é construída por experiências concretas e por territorialidades amplas, que saem dos seus bairros, vão para outros lugares, mas é uma cidade que se revela circunscrita no aspecto temático. É uma cidade futebolística. E essa cidade futebolística do Felipe e de tantos outros jovens é uma cidade futebolística que é formada por linhas de vida, por trajetórias, por movimentos contínuos, caminhos percorridos. Essa é a cidade dessas crianças e jovens. São cidades futebolísticas que estão a todo momento sendo atualizadas, porque elas nunca estão fixas, elas nunca estão concluídas. Porque a todo momento esses jovens, essas crianças circulando, elas estão fazendo cidade. E é uma cidade que não é administrativa, ela não é uma cidade determinada pelo poder público, não. E existem várias dessas cidades. Essa é uma cidade a partir do ponto de vista de quem joga futebol. E existem várias outras que a gente precisa descobrir. Para isso, precisamos de pesquisas. É só olharmos para a cidade, olharmos para as práticas que existem nessa cidade e a gente vai discutir a gente vai descobrir as várias formas de fazer cidade que existem numa metrópole como São Paulo. É isso. Obrigado, quero agradecer. Obrigado. Henrico, muito obrigada pela sua aula. Para mim foi uma descoberta, porque eu confesso que o futebol de várzea era algo muito do passado, né? Que poucos haviam sobrevivido. E você, né, traz para nós aqui
é uma redescoberta dessas sociabilidades que nos fogem muito, né? Desses olhares sobre a cidade. Eu fiquei fazendo uma analogia, não muito, digamos assim, atual, mas é que me lembrou muito de um trecho do livro do Richard Sennett. Agora me fugiu o nome, mas já vem O Declínio do Homem Público. Tem o último capítulo desse livro. O Sennett ele faz uma analogia também, né, entre o jogo e o jogo lúdico, a ludicidade do jogo e a política, né, como poderia ser a política. E aí ele não usa o exemplo do futebol, mas é que me lembrou muito, né, você falando me lembrou muito essa imagem que ele traz no livro, que ele diz assim, no jogo de peão, ele tem algumas regras no jogo de peão. E as crianças, elas burlam todas as regras para o jogo continuar. Então, as crianças maiores, que têm o maior domínio dessas regras desse jogo, quando elas veem que as crianças menores vão perder porque elas não têm a técnica e não têm esse conhecimento, elas vão modificando a regra para que o jogo continue. E aí, quando você, né, foi falando, né, e mostrando o tamanho dos campos, né, que os campos vão se adaptando, que os campos vão fazendo quase que o mesmo, para sobreviver, né, o mesmo percurso da cidade. Então, ele assim, bom, se a cidade muda, a gente muda também. E como isso permanece no imaginário, fortalecendo uma sociabilidade muito comunitária, que, de novo, né, nos foge muito aqui a compreensão. Eu só tenho a parabenizar e dizer que aprendi muito com a sua aula. Muito obrigada. Eu gostaria de abrir agora, eu não sei se nós temos aqui inscritos. Temos inscritos para as questões para o Henrico. Então, vocês podem se inscrever pelo chat, e aí a Ana, ou a Nayara, elas abrem para vocês. Bom, Felipe tem uma questão a fazer. Posso? O nosso Felipe. Sim, Posso Felipe. Já? Sim, aí as pessoas vão tomando coragem. Vamos lá. Tá joia. Bom, Henrique, brigadão. Já te ouvi em outras vezes e é sempre um prazer enorme te ouvir, sempre um aprendizado muito grande. Bom, na verdade eu queria lançar duas questões, que eu fico pensando muito nessas associações, né, comunitárias, como que elas acabam sempre tendo um aspecto de agrupamento mesmo, né, de pessoas e de interesses, né? Eu queria, na sua fala, deu para entender como que, em diversos momentos, vereadores, né, gestores públicos, utilizam um pouco dessa associação, dessa aglutinação que acontece pelo futebol, pelo interesse do futebol, como uma forma de também, né, criar um apoio político, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais, se puder, como que isso apareceu. É bastante interessante ver que, sei lá, puxando um pouco o assunto para as escolas de samba, para o samba, que é minha área de pesquisa, a gente tem várias escolas de samba que têm relações estritas, né, com o futebol de várzea, principalmente, e que às vezes foram fundadas depois da associação, né, dessas pessoas com o time de futebol. Então, parece que é bastante latente, né, essa relação com a política, né? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. E uma coisa que, assim, tirando, lógico, o grande risco que isso pode ter, mas que é bastante curioso, é essa vontade ou essa coragem ou até essa irresponsabilidade do futebol de várzea
tá a milhão durante uma pandemia, né? Eu recebo assim, no WhatsApp e tal, várias fotos e tal de garotos, né, de molecadas, dos campeonatos que, assim, por mais que oficialmente estejam adiados, suspensos, parece que tem talvez uma retórica, assim, de mostrar que você é resistente fisicamente ou, sabe, de autoafirmação, assim, que fala, não, eu vou jogar meu futebol ali no domingo de manhã e eu não vou pegar nenhuma gripe, não, né? Como você tem visto essa prática que não cessa, né? Parece que o futebol profissional está passando realmente por uma crise muito grande, né, por falta dessa receita que vem dos jogos, das torcidas e tudo mais, mas a várzea, por mais de estar se adaptando também, ela ainda tem um movimento grande, né? É isso, obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Sua primeira questão é muito forte, essa relação futebol de várzea com política, e aí eu coloco o samba também no mesmo movimento, é muito clara e ela também não é uma coisa nova. Então, na verdade, também podemos dizer que você tem a própria articulação entre esporte e política na cidade, ela também vai passando por esse processo de adaptação. Então, quando eu olho vejo algumas histórias sobre a várzea dos anos 50, 60, 70, é uma questão política que está colocada ali em relação, por exemplo, aos empresários, o modo como os operários de certas fábricas eram também acionados para jogar, chamados para jogar. No caso de Guanás, tinha esse presidente Vicente Mateus, que foi do Corinthians, a família dele tinha uma pedreira em Guanás. E aí o clube, esse Santa Cruz, surgiu na pedreira. Então é uma questão política colocada ali e que hoje essa questão política parece muito mais forte em duas frentes, posso dizer, né? Que é a frente de quem consegue bancar o futebol, de várias, que é a dos políticos, que são as lideranças locais, que conseguem mobilizar alguns vereadores, que vão formando inclusive grandes circuitos de clubes varzianos que inclusive incorporam o nome do vereador ou do deputado na camisa. É muito comum isso na Zona Sul, na Zona Leste também. Você tem grandes famílias de vereadores em São Paulo, melhor nem falar os nomes, mas grandes famílias de vereadores em São Paulo que dominam o futebol de várzea. E essa relação, ela meio que corre paralela a uma outra relação também que é forte, existe, que é a relação do futebol e o tráfico, né? Em que o clube que não tem apoio de político tem apoio do tráfico. O clube que não tem apoio do tráfico tem apoio de político. Mas não é bem assim. São duas fontes importantes de renda, de patrocínio, mas existem outras, mas são duas importantes que acabam criando uma dicotomia que, na verdade, é uma forma de colocar politicamente como aquele clube ele se posiciona em seu reduto, né, na sua localidade, no seu bairro, né? Então, qual a posição desse clube? Não, ele é comunitário, ele vai ajudar as pessoas, ele está aqui para levar a molecada para, né, a escola, para, né, não usar as drogas. Mas esse discurso ele compete com o discurso do patrocinador, que é do tráfico. Bem, tudo isso, na verdade, são controvérsias políticas que vão sendo colocadas e que tenta meio que mascarar um pouco que os clubes não conseguem sobreviver, como diferentes outras associações locais também não conseguem sobreviver, sem algum tipo de apoio. Seja ele de políticos, lideranças, ou seja de ilegalidades, que seja, né? Mas um apoio é necessário. E se você tem apoio, os campos permanecem. E no caso do clube dos clubes que eu acompanhei, eram dois irmãos, um era um vereador e um deputado, que dominavam a região, colocavam no discurso deles de que eles estavam ali, inclusive para frear o avanço da influência do tráfico na região, né, no bairro, e que era importante o papel deles ali, e que o futebol poderia ser utilizado e não há nenhum problema ético de utilizar o futebol ou qualquer outro tipo de prática ali do bairro para fins políticos. Vou dar um exemplo. Eu acompanhando a negociação de um clube varziano e um desses políticos,
foi muito engraçado. A questão era quantitativa. E uma matemática simples, muito simples. Que era assim, a conversa durou nem 2 minutos. O cara chegou e falou assim, quantos garotos jogam aqui? Ele falou, 200. Uau, 200? Legal. Aí o cara da liderança local, que era assessor dele do lado, pegou a calculadora, falou assim pro deputado, falou assim pro vereador, são 1.000 votos. Então já falou, 200 garotos, família pelo menos jura em torno de 5 pessoas, seja família próxima ou não, 1.000 votos. Aí 1.000 votos, quanto que a gente dá de 1.000 votos? 1.000 votos é isso, então a gente dá por mês isso. Aí ele foi para outro clube, no outro clube, quantos garotos tem aqui? Isso. Então havia até uma matemática política do quanto valia cada lugar. É sensacional. Isso ocorre inclusive com o samba. Né? No caso, em Guaianazes, Unidos de Guaianazes, que é a escola lá, e os clubes de várzea, todos. A Unidos de Guaianazes tem uma relação com todos os clubes. Né? Então, não tem como dissociar. E os políticos têm uma interferência também na escola. E a segunda questão, que era sobre... Já esqueci. A pandemia, a várzea que não para. Tá. Não pode parar. Por quê? O campo, você não tem garantia de que o campo vai ficar lá. Eu vejo por uma ideia de resistência. Né? A prática desses garotos, desses jovens, se dá pela dinâmica da resistência. Você precisa estar nesse campo. Você precisa manter uma posição. Se o campo não tem jogo, ele deixa de ser campo. Não é porque vai ser ocupado com moradia, ele vai ser ocupado depois, a prefeitura vai lá, faz alguma outra coisa, ou vão construir algo lá, que nem o discurso dos varzianos é muito forte sobre uma favelização dos campos. Bem, o receio se o campo estiver parado, o campo perde a ideia de campo. Então, aquele campo ele só existe enquanto prática, não é tanto pelo espaço. Então, há uma preocupação constante de ocupar os campos em São Paulo. E tanto que eu faço uma leitura de que as escolinhas, projetos esportivos, passam por essa ideia também, de que se a várzea joga sábado e domingo, principalmente, o que a gente faz? Durante a semana o campo não pode parar. Alguma coisa tem que ter ali. E, inclusive, recentemente, vários campos de várzea em São Paulo, somente os sintéticos, estão sendo utilizados para rugby, para futebol americano, porque não interessa o que está sendo jogado ali. O que interessa não é o futebol, é o campo. O campo precisa estar sendo usado. Isso está acontecendo muito agora. Eu estou acompanhando o WhatsApp, a molecada, inclusive é muito engraçado, a molecada descobrindo campos. É muito bom, por um lado, essa questão de que você não pode jogar, proibição, para a molecada, eles estão redescobrindo a cidade. Então, por exemplo, vendo a molecada descobrir campos que ficam escondidos, porque aí eles não podem sofrer nenhum tipo de retaliação por estarem fora de casa, né, em lugar público na pandemia. Eles estão redescobrindo a cidade também através disso. A proibição leva cada vez mais o uso e a exploração do espaço urbano. Mais alguém para fazer perguntas para o Henrico? Eu tenho uma que tinha me surgido antes e depois então vou fazer agora enquanto outras pessoas tomam coragem para perguntar. Henrico, me veio assim uma preocupação quando você disse que os meninos, eles, depois de mim, o Camilo, quando você disse que os meninos com 13, 14 anos, né, muitos deles já deixam os estudos. E isso não é um fator de preocupação para a família, porque a gente sabe, né, que aqueles jogadores que têm condições físicas de jogar e que vão ganhar muito são poucos. Né? São poucos que vão ser estrelas, né, stars assim. Normalmente os jogadores que jogam, né, o jogo da várzea, eles têm que vão ter que ter outra atividade conforme o tempo vai passando. E se eles jogam 3, né, de manhã, à tarde, à noite, como é que vai ter esse corpo ali com os 30 anos? E aí pararam de estudar. E isso, assim, a família consegue perceber isso no longo prazo ou não? Ou é o momento, é o aqui e agora, e pensando no sonho, né, de que o seu filho, né, vai ser um grande jogador. Como é que é isso para a família? Esses que são projetos familiares futebolísticos, assim, são projetos familiares muito parecidos, têm dinâmicas semelhantes até aqueles projetos, famosos projetos familiares universitários, que aparecem na literatura nos anos 70, 80, né, de que você vai fazer um filho universitário, né, uma filha universitária.
aparece também na ideia de que você vai fazer um filho jogador. É curioso, por exemplo, que são poucas as pesquisas quantitativas que temos sobre o universo do futebol, sobre salário, sobre ocupação dos jogadores. É muito difícil ter isso. Porém, um dado interessante que temos, isso temos em termos quantitativos, é a ideia de que vários jogadores de futebol, eles são os caçulas da família. Tanto que a gente fala que no futebol existe o caçulismo. E que é curioso que vários jogadores sejam caçulas. Mas não é curioso. Por quê? Porque, na verdade, aquele garoto se tornar jogador não é uma questão individual, é uma questão coletiva. É a questão do projeto familiar que teve sucesso. Então, o projeto familiar vai ter sucesso quando a família está consolidada e consegue colocar toda a família mobilizada para isso. Então, por exemplo, consegue investir dinheiro, consegue investir tempo. Então, vários pais, e alguns casos menores, mas de mães, que param mesmo de trabalhar para acompanhar os filhos, para circular pela cidade com os filhos, porque é um projeto coletivo. E é um projeto coletivo totalmente racional, no sentido de ter etapas, de ter estratégias bem delimitadas, de ter idade limite. Então, é muito comum se colocar a idade de 15 anos, 16 anos limite, porque atualmente o processo de seleção de jovens jogadores tem sido cada vez mais precoce. Então, 15 a 16 anos já está velho, passou da idade. Então, de investir nesse projeto até os 15, 16, aí depois dos 16, a própria família que durante 5, 10 anos investiu até os 15, 16 anos para o garoto ser jogador, quando deu uma certa idade, percebe que já não vai dar mais, ela passa a redirecionar o projeto familiar para outro fim. Então, por exemplo, para investir em supletivos, né, no caso, para o garoto poder recuperar a escola. O processo de produção de jogadores, que passa por esses projetos familiares, são muito, novamente, eles são muito bem planejados, mas demandam muito investimentos de diferentes tipos. Eles trazem também o outro lado, que é a reconversão. Quando a gente fala de produção de jogadores, a gente tem que levar em conta a reconversão. Reconversão, o que é? Como o pessoal da área, principalmente da educação física, trabalha com isso, que é pensar como é que todo esse processo de produção de uma nova pessoa, porque você está produzindo ali uma nova pessoa, porque ela está treinando, jogando em diferentes horários, todos os dias, modificando o corpo dela, modificando a mente, modificando tudo. E ela está se transformando. Então, não está se formando somente um jogador, é uma pessoa, uma nova pessoa totalmente diferente. E essa pessoa, quando ela deixa de estar nesse cotidiano que ela estava anteriormente, né, que foi mobilizado para se tornar um jogador, como é que é a volta dela para uma vida normal? Que é um processo que é mais complexo quando você pensa para jogadores de futebol, né? Quando o cara para com 35 anos para jogadores também, e aí com 35 anos você está velho, você tem que aposentar. Como é que você deixa de ser aquela pessoa que durante 30 anos, 20 anos você se tornou? Isso vale para qualquer esporte. Eu fico pensando, por exemplo, para ginástica artística, para modalidades que você tem uma dedicação até os 20 anos, os 21 anos você está velho. Imagina as atletas da ginástica, 21 anos eu estou velha, eu tenho que aposentar. Né? Então, é um corpo que foi modificado, uma pessoa que foi feita. E essa reconversão, ela também ocorre no caso dos garotos. E no caso dos garotos, é uma reconversão difícil. Por quê? É uma reconversão que está relacionada a esses planos do trabalho e da escola, em que você tem que agora redirecionar. Então, todo a tríade de futebol, escola, trabalho, perde um braço, que agora fica só trabalho e escola, e aí você tem que fazer certas escolhas, mas que elas vão ser feitas novamente, de forma coletiva, porque o projeto familiar continua. O projeto familiar ele só é atualizado, ele redireciona para outro fim. Né? Por isso que não é uma preocupação tão grande, porque eles acham pensam que a questão do estudo pode ser recuperada, bem como a questão do trabalho, mas tem limites. O projeto tem que tentar, só que chega um momento que vai interromper o projeto. E aí tem que voltar para essa vida, né, da escola, do trabalho, e aí muitos garotos acabam de jogar na várzea. Então a reconversão não é completa, ele só deixa de jogar profissionalmente, de tentar jogar futebol profissional. Ele continua jogando na várzea. E aí, inclusive, até ganhando mais dinheiro na várzea do que ganharia como profissional. Bom, legal. Então, vou abrir aqui. Então, Camilo, quer fazer uma pergunta? Isso. Estão ouvindo, gente? Sim. Obrigado, Lucy. Obrigado aí a todos, né, pela presença. Em especial, claro, ao Henrico, nosso palestrante, o professor do dia aqui. Henrico, obrigado pela fala, bastante interessante sobre um tema
que é fascinante, né? Me cativa, e eu acho que eu penso até que é óbvio, a relação entre esporte, política e o esporte como fator importante nas sociedades contemporâneas, acho que ela é quase que universal, né, essa relação. Mas realmente no Brasil parece que o futebol é uma chave, é um canal de entendimento sociocultural político do país ainda bastante interessante e muito frutífero, na minha impressão. Mas pensando em estudos como o do Wisnik, né, e outros que vão também nessa direção, Henrique, que você óbvio tem aí maior né, conhecimento para relatar, mas algo que me surgiu da sua apresentação e que eu queria fazer um comentário para ver se você concorda, são duas questões, na verdade. Uma mais ampla e a outra de curiosidade mais pontual de um evento que aconteceu na cidade de São Paulo. Não sei se você vai ter mais informações a respeito dele. A primeira é, você acha, e a partir do que você nos trouxe, que a gente pode considerar a chegada do futebol em São Paulo, no final do século XIX, trazido pelos ingleses, como mais um símbolo significativo e efetivo de um processo civilizatório e modernizador do Brasil, da cidade de São Paulo, mas do país no seu conjunto mais amplo, e que esse símbolo modernizador europeu, inglês, chegou aqui com toda a sua estirpe hierárquica, tradicional, né, trazendo ali toda aquela cultura aristocrática inglesa, e se materializou aqui em muito preconceito, até algo que talvez você pudesse mencionar, né, do não acesso dos jogadores negros ao esporte, por exemplo. E você acha que essa modernização ela foi relida na nossa chave modernista aqui no país, antropofágica, ou seja, que transformou o futebol a partir dessa chegada inglesa num fator de entendimento aqui do país, mas totalmente redigerido, recomposto pelo nosso patrimonialismo, pelas nossas relações em que o público e o privado são bastante confusos. É uma curiosidade que eu tenho, porque eu tenho essa impressão do futebol. Muito rapidamente, eu trabalhei um tempo na Secretaria de Esportes em São Paulo, num cargo de confiança, não importa agora aqui tanto detalhe, mas eu vistoriava áreas em várias e áreas de atuação da Secretaria de Esportes da Prefeitura. E algumas vezes eu chegava num campo de várzea, Henrique, isso ali nos anos 90 ainda, tá? Eu era um bebê. E alguns desses campos estavam fechados, eram da prefeitura, áreas públicas, fechadas com cadeado, e quando eu ia me informar com os moradores, dizia, tem um grupo que cuida, que estabelece horário, quem joga, faz agenda, sendo que era um próprio público, né? Então, eu tenho a impressão que veio uma chave modernizadora europeia que a gente releu e reconstruiu a nossa maneira aqui, se você quisesse comentar um pouco a respeito. E aí o segundo tópico, rapidamente, é de um evento que a gente até tratou em um trabalho nosso outro, de roteiro cultural. Aconteceu, de fato, uma partida que é histórica para o futebol em São Paulo, na região do Parque Dom Pedro, e que teria sido entre funcionários da Light, da Companhia de Gás. Não sei se você tem mais informações dessa efeméride, é mais uma curiosidade pontual também. Mas é isso, Henrico. Obrigado, Camilo. Bem, a primeira já respondi. E meus colegas historiadores podem depois até me corrigir, mas eu gosto de ler trabalhos do pessoal da história, sobre geografia também, principalmente sobre esporte, futebol, porque é possível ver por trás de datas, por trás de nomes, como diversos discursos foram mobilizados para falar sobre futebol. Então, essas controvérsias que podem ser rastreadas até hoje, na verdade, elas aparecem, por exemplo, nos veículos, nos jornais, nas falas de associações, né, em escritos e crônicas, né, famosas, João do Rio, Lima Barreto, tantos outros. E aí você vai lendo esses discursos, eu acho sensacional, e você vai vendo essas controvérsias pulando assim, e você vê como várias questões trabalhadas ou que aparecem hoje, elas colocadas como polêmicas, hoje elas já estavam lá 100 anos, 120 anos atrás, como, por exemplo, essa disputa ou essa fissura brasileira pela modernidade, né? Tem um artigo do Francisco de Oliveira, do Chico, que eu gosto muito, que ele fala sobre o Estado e o urbano no Brasil, e que ele fala que qual é a questão brasileira. O Brasil, ele
ele vai mascarando, ele vai mudando o vocabulário em torno de um grande dilema, que é o quê? É sair de uma dimensão do tradicional para ir para uma nova dimensão do moderno. Então, que o urbano no Brasil, mas a política, todo, né, podemos pensar as relações sociais no Brasil, elas passam por essa questão do Brasil pensado como algo tradicional e que está sempre em busca dessa modernidade. E essa modernidade, ela vai mudando o seu significado ao longo do tempo, e nós sempre estamos em busca do moderno, mas o moderno está lá, queremos isso porque é moderno, queremos fazer aquilo porque é moderno, a gente não sabe o que é moderno, porque o significado de moderno vai mudando totalmente, mas a gente nunca alcança isso, né? E eu gosto de pensar esse exemplo do texto do Chico Oliveira por causa do esporte, futebol, porque o futebol no Brasil é isso no sentido de discursivo. Então, se a gente pega escritos de jornal, né, algumas notícias da década de 10 e 20, você vai lá, o problema do Brasil, o futebol que não está atrasado, estamos em relação ao futebol europeu, nós somos modernos. Vai para a década de 30, 40, amadorismo e profissionalismo, né? Quando coloca essa questão, por exemplo, já após a incorporação difícil que foi, né, por exemplo, dos jogadores negros, que o problema do Brasil é o atraso, né? O Brasil não é moderno ainda. Aí você vai para a década de 50, em torno da Copa do Mundo realizada no Brasil, que essa ideia de tradicional moderno estava forte, que o Brasil, a perda do Brasil está no meio dessa dicotomia, né? A derrota do Brasil é lida pela chave do tradicional moderno. Vai para a década de 70, a mesma coisa. Pegar futebol empresa, né? As empresas que vieram na década de 90 falam agora não, agora é futebol empresa, é mais moderno. Ou a derrota na Copa de 2014, não, o futebol alemão que é moderno. É o discurso da modernidade que está presente no Brasil desde sempre e que você citou o Wisnik, dá para se falar de vários intérpretes do Brasil. Eu gosto de citar um que é o antropólogo Roberto da Mata, que o da Mata foi um dos primeiros a estudar futebol no Brasil, dentro da academia. E o da Mata, ele leu pela chave do drama, da dramatização, né, de que o futebol, tal como outros eventos, como o Carnaval, já que o Felipe está aí, vamos citar, o Carnaval, o Jogo do Bicho, a novela, mas o futebol no Brasil ele tem uma capacidade incrível de revelar coisas sobre o Brasil. Então, o da Mata vai falar que o futebol nada mais é do que uma dramatização. É o modo como a sociedade brasileira fala sobre ela mesma. E nós falamos sobre o quê? Nossa eterna condição colonial, nossa eterna condição de atraso. Para mim, toda essa leitura, né, como você falou da chegada do futebol, toda a leitura historiográfica, e por isso que eu gosto de ler os trabalhos, falam sobre isso, mesmo que de forma fragmentada. Um fala sobre um evento, outro fala sobre o Vasco, 1923, lá no Rio de Janeiro, outro fala sobre o amadorismo, 1933. Esses pequenos fatos, eventos que aparecem nesses trabalhos, na verdade, eles acabam criando um discurso, né, uma linha encadeadíssima dessa polarização entre o Brasil tradicional e o Brasil que quer ser moderno, né? Que é o modo como, segundo, né, a partir do da Mata, retomando, é o modo como nós falamos sobre nós mesmos. Maravilha. Tá certo. Contemplado, Camilo? Nossa mediadora? Você está contemplado? Contemplado, mas eu tô abusado. Posso aqui, mediadora? Que eu tô Por favor, lógico. Estou aproveitando aqui o nosso professor aqui. Professor Henrico, mas uma coisa que me inquieta, e agora chegando à questão de gênero, né? O futebol é tão marcado, e os meninos e as meninas, como estão fazendo hoje, já que elas estão se apoderando também dessa prática esportiva, você tem alguma informação de como funciona com as meninas? Porque a várzea eu acho que é muito masculina ainda, né? Não sei se pode ser um dia. A várzea é um espaço masculino, heteronormativo, né? A várzea, de certa forma, os seus espaços estão sob domínio dos clubes, que tem diretores homens, jogadores homens. Embora algumas mulheres tenham algum papel, você vê presidentes, diretores em alguns lugares, alguns clubes. E interessante que os espaços varzianos, os espaços citadinos hoje em São Paulo utilizados para a prática, mais do que antes até, é interessante que eles têm sido cada vez mais compartilhados, né? Os espaços até podem ser os mesmos, né? Então que as jogadoras, as mulheres que querem se tornar jogadoras, elas usam vários espaços que os meninos, os garotos usam, né? Porém, falar que o mesmo espaço não quer dizer que é o processo é feito do mesmo modo, não é, né? Você tem, embora seja precário no futebol
dito masculino, né, a garotada, né, os meninos, os garotos não têm infraestrutura, não têm equipamento, não tem nada, é precário. Porém, tipo, ainda assim há uma certa aceitação, uma mobilização, há uma rede que é mais ampla e ela ainda ela consegue se articular, se ampliar mais do que a das mulheres. E porque ainda não há espaço suficiente no sentido de não físico, mas de tempo para jogar, de clubes para jogar. Então, normalmente, quanto mais jogar, quanto mais jogar é melhor, né? Assim, preciso jogar mais. O importante é jogar. Tem, mas se não tem clube, se não tem espaço, se não tem incentivo para eu circular, um clube por exemplo, lá que tem alguns clubes importantes, né, de futebol feminino lá na Zona Leste, deles chegarem na Zona Sul para jogar, então não tem espaço. Né? Então, é muito interessante que o discurso na prefeitura, o discurso do poder público, de vários atores do poder público, e o discurso da várzea, dos varzianos, é de que não, espaço elas têm, bem, mas espaço não é tudo. Né? Novamente, o campo é um espaço, o campo está lá, mas você tem que ter toda uma conjunção de elementos, né, de fatores, de redes que precisam estar serem acionados para aquele campo ser efetivo, estar sendo usado. Né? O campo precisa estar sendo usado e essa é a parte que ainda, em termos estruturais, para o futebol de mulheres, ainda precisa ser olhado, né, trabalhar de forma mais detida, precisa ter mais cuidado, né, precisa ter um apoio, né, não é que elas podem, conseguem, é só correr atrás, não, porque novamente não é só espaço, você precisa ter toda uma rede de relações, você precisa ter todos esses projetos construídos para essa prática. O que eu vejo que no caso das mulheres ainda não há um investimento, uma ajuda, um apoio para que esses projetos se consolidem, que se fortaleçam, né? Porém, está em crescimento. Então, os relatos de jogadoras da década de 60 e 70, jogadoras varzianas, são sensacionais, de que elas jogavam na ilegalidade, né? Porque era proibido para as mulheres jogarem futebol até 1979. Então, elas poderiam ser presas jogando futebol na rua. Então, é muito interessante ver o relato das jogadoras varzianas de que elas foram, de certa forma, anistiadas na anistia de 79 também, porque a prática, né, era feita de uma maneira em que os clubes existiam, a forma de jogar, mas ela mobilizava, não no sentido competitivo, mas era mobilizada no sentido mais festivo. Bem, para quem estuda, para quem quer, quem tem interesse, o tema do futebol de mulheres, o futebol praticado por mulheres, tem muito campo, muito espaço ainda para pesquisa. Então, incentivo quem puder, quem quiser, porque ainda tem muito a ser pesquisado, seja no campo da história, da antropologia, sociologia, bem, desfrutem, aproveitem, precisa ser pesquisado. Pesquisar também é fazer política. Sim. Temos mais alguma questão? Bem, acho que nós aqui já chegamos aqui num tempo muito bom de apresentação, são quase 20 para 7. Eu não senti o tempo passar, foi muito bom, Henrico. Eu agradeço em nome da equipe toda, né? Felipe, Camilo, Nayara, Ana e a todos os participantes de hoje. Eu agradeço vocês terem vindo até aqui. Espero que vocês também tenham tido o mesmo gosto, né, que eu tive, porque para mim é um tema inusitado. Acho que para quem se interessou, acho que não é tão inusitado, eu gostei muito, viu, Henrico? E eu convido, então, a todos e a todas para que olhem o nosso site, visitem nossa página no Facebook e fiquem de olho, porque toda semana nós temos uma aula aberta, ok? Então, muito obrigada e até uma próxima, gente. Até a próxima, Henrico. Obrigado, Luci. Obrigado, Camilo. Obrigado, Nayara, Felipe, toda a equipe do Laboratório Social. Espero participar novamente.